Sextou, estamos aqui no nosso Kitnet HQ, show de variedades especial de sexta-feira. E hoje eu trago algo que eu acho que a gente nunca tinha falado aqui no Kitnet HQ, que são livros sobre quadrinhos. No caso aqui, a novela gráfica do Santiago Garcia. Esse foi um livro que eu li e estudei ele durante o meu doutorado. Ele foi lançado aqui no Brasil pela Martins Fontes em 2012. O Santiago Garcia, ele é um autor espanhol, ele é roteirista de quadrinhos e pesquisador de quadrinhos. E a ideia que ele propõe aqui nesse livro, A Novela Gráfica, é justamente defender que existe algo qualitativo que separa a graphic novel das histórias em quadrinhos normais. Então, por exemplo, existe algo que separa o Etrigan do Jack Kirby do Contrato com Deus do Will Eisner. O Contrato com Deus do Will Eisner, a suposta primeira graphic novel, né, a autodefinida primeira graphic novel, que não é, né, a gente vai ver que não é. Mas assim, ele teria algo mais, teria uma proposta mais literária, mais adulta. O pessoal chama do tal do autoral, né? O quadrinho autoral, o quadrinho que tem algo mais do que aquele quadrinho que é produzido em escala, que é produzido industrialmente. Por exemplo, o Etrigan, que era mais um dos títulos da DC, como a gente dizia nos anos 80, nos enlatados americanos, né? A fórmula do super-herói e tal. Evidentemente, eu preciso me posicionar aqui. Eu tenho sérias dúvidas se existe mesmo algo qualitativo profundo que separa um Contrato de Deus do Etrigan, no sentido de dizer que um é bom e melhor que o outro. Eu tenho minhas dúvidas, acho que não é bem aí que funciona, porque tem muita coisa aqui no Etrigan, do Jack Kirby, que é especial, o desenho dele, o modo como ele constrói a página, os grafismos, a maneira como ele constrói a história, a narrativa dele. A gente pode até vir a dizer se é meio enrolado, eu não gostei tanto, tem furos de roteiro, mas ele tem uma proposta, ele tem um estilo, ele é tem muita coisa aqui que não dá para dizer que o Etrigan não é um trabalho autoral. E isso a gente não pode falar de nenhum quadrinho, né? Todo quadrinho é autoral. Por mais que ele tenha sido feito por encomenda, seguindo especificações de alguém, né? Vou fazer uma campanha publicitária e preciso que você faça uma história em quadrinho, divulgando o meu produto. Ainda assim, você como artista, você como desenhista, você como roteirista, vai escolher palavras, vai escolher enquadramentos, vai fazer uma montagem de página, né? Por mais que você esteja atendendo a demandas externas, você ainda tem algum controle, ainda é o teu desenho, ainda tem você ali no trabalho. Por isso que eu não curto muito esse termo quadrinho autoral, acho ele meio... eu acho que é impossível não ter um quadrinho autoral. Só que a discussão que o Santiago Garcia traz na novela gráfica, né, e que a gente vai falar aqui especificamente, é essa ideia de que tem algo que surge nas histórias em quadrinhos e que começam a diferenciar, né, de novo, eu tinha dado o exemplo do Etrigan, mas digamos assim, mais modernamente, a Mulher Gato, né, a nova série da Mulher Gato, de, por exemplo, né, A Vida é Boa Se Você Não Fraquejar, do Seth, né, uma novela em quadros e tal. E o que a gente entende é que, por exemplo, a Mulher Gato seria o mainstream, seria aquela história padronizada e não sei o quê, e A Vida é Boa Se Você Não Fraquejar é aquela puta graphic novel, aquela história bacana do Seth. E para defender esses argumentos, novamente, né, eu tenho minhas ressalvas, que eu já falei aqui, para defender esses argumentos, o Santiago Garcia vai começar fazendo uma apresentação, uma introdução, trazendo depoimentos de diversos artistas, de diversos autores alternativos, né? Vai falar dessa questão da graphic novel, dela ser ou não ser só um argumento de marketing para vender mais. E o que eu acho bacana, que daí a gente acaba classificando esse livro, é que ele se transforma numa grande história das histórias em quadrinhos. Ele vai fazer aqui uma coleção dos primórdios dos quadrinhos, dos primeiros trabalhos, vai falar de Yellow Kid. Para muitos livros, para muitos pesquisadores, Yellow Kid é o primeiro personagem de histórias em quadrinho, porque ele sai num veículo de comunicação de massa, né, lá em 1896.
E daí, como ele teve alta tiragem e não sei o que, ele é a primeira história em quadrinho, porque usou balão e tal. Exatamente dessa tira ter sido a primeira história em quadrinhos de todos os tempos, né? Tem muitos pesquisadores que defendem isso. Outros pesquisadores que atribuem, entre eles o historiador Gombrich, né? O historiador da arte Gombrich, que atribuem ao Topfer, Rudolf Topfer, a primeira história em quadrinho. O Rudolf Topfer, em 1827, já fazia livrinhos e autopublicava livrinhos de histórias em quadrinho, com tramas, com uma linguagem gráfica que se combinava com o texto de uma maneira indissociável e criava toda uma noção de movimento, de sequência de ações. Era muito voltado para o humor as histórias dele, né? E tinham toda uma questão de velocidade, de gags visuais, de situações cômicas, como por exemplo, o cara estava declamando uma poesia toda empolgada e não percebia que uma vela acesa começava a queimar o casaco dele, daí ele ficava em chamas e saía correndo e se jogava num rio. Então, aqui no Brasil mesmo a gente vai ter o Angelo Agostini, que tem com o seu personagem Zé Caipora uma série de sequências visuais muito bacanas que até antecipavam o cinema mudo, né? Aquele cinema do Buster Keaton, com aquela linguagem visual toda, aqueles efeitos, aquela questão de humor gráfico, visual, das pessoas se pondo às vezes em risco até para visualmente impressionar o espectador. Os quadrinhos tinham muito disso. E esse é um dos méritos do livro do Garcia. Ele recupera um bocado dessa história. A gente vai avançando, vamos chegar nas histórias dos anos 50, ele vai falar da criminalização que teve dos quadrinhos, né? O surgimento do selo de controle de quadrinhos, o Comic Story lá. E vai falar do Frederic Wertham, dos livros, da pressão que teve em cima dos quadrinhos, vai falar dos quadrinhos alternativos, vai falar do Robert Crumb, da Zap Comics, e aqui na Zap Comics que ele começa, né, você veja aqui que todas as minhas anotações da época do doutorado, né, saudades do doutorado, quem diria, estou com saudades, né, mas vai falar dos Freak Brothers, e ele vai vir avançando, passando pelo quadrinho europeu, né, até chegar na década de 80, 90, que quando começa a proliferar mesmo os quadrinhos, né, como por exemplo Daniel Clowes, né, como dos irmãos Hernandes, né, o próprio Art Spiegelman com o Mouse. Ele vai falar dos quadrinhos da Vertigo, vai falar do Dave Mazzucchelli, vai falar do Dave McKean, vai falar de propostas de quadrinhos que teriam esse algo mais, essa interpretação fora da questão de você fazer algo serializado que nunca mais termina, né? De você realmente pensar no quadrinho como uma proposta de romance gráfico, a novela gráfica. É um livro que eu acho muito bacana, né? Ele traz muitos exemplos, ele traz muitas ideias legais pra gente pensar histórias em quadrinho. Recomendo pra caramba a leitura. Eu só faço aqui as minhas considerações, que eu acho que todo quadrinho é autoral, tá? Eu acho que é difícil você bolar um quadrinho que não seja autoral. Eu acho que a gente pode discutir questões de obras, coisas que elas acrescentam, pontos de vista relacionados com o nosso momento, ver valores subjetivos, valores artísticos, ou o termo que você queira discutir, né? Acho que essas discussões são válidas, mas eu acho difícil a gente dizer que um quadrinho, porque é uma graphic novel, é melhor do que outros, né? Tem muito quadrinho de linha que acaba dando um banho em muita pretensa graphic novel por aí, né? Então acho que a gente tem que só considerar isso, mas de modo geral é um livrão. Ele ainda tá fácil de achar por aí no mercado brasileiro, vocês encontram aí para comprar. Recomendo a leitura e acho que vai expandir muito a discussão, né, sobre o que é essa tal da novela gráfica. Valeu, galera! Vamos se falando aí, um ótimo final de semana para vocês e até a próxima!